Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 8. Um missionário. Um sol abrasador caía sobre a terra naquele dia de verão. As messes maduras, que se moviam ao compasso da leve brisa, modulavam suas canções em louvor do Criador. As árvores, magiando o caminho, davam sombra do viajante que outro não era senão Geraldo, cavalgando seu humilde jumento. Atravessou a vila de Andria e prosseguiu caminhando, quando de repente calhou de ver, sentado à beira da estrada, um camponês que gemia e chorava inconsolável. Comoveu-se o terno coração de Geraldo, fez parar o animal perto do infeliz. Que vos aconteceu, amigo? Que adianta contar-vos a minha desventura, se não podeis socorrer-me? Foi a consternada resposta. O que não pode o homem, Deus não poderá? Dizei-me o que acontece? Vede ali a minha seara, o meu campo de trigo como está sendo devorado pelos ratos. Essa era toda a minha esperança para alimentar minha mulher e meus 4 filhos durante o inverno. Agora só me resta vê-los consumidos de miséria e de fome. Geraldo lançou um olhar para o trigal que se estendia ali a poucos passos e viu que realmente milhares de roedores o ceifavam sem piedade. Ergueu a mão, traçou um grande sinal da cruz e partiu. O camponês, sem prestar atenção ao caminhante, mergulhado na sua tristeza, continuou com o rosto entre as mãos. Por fim, cansado de chorar inutilmente, olha para um lado e para outro, percorre com a vista seu campo de trigo e vê com surpresa aqui e acolá montões escuros. Levanta-se curioso, examina-os e descobre, pasmo de surpresa, que são ratos e mais ratos mortos por um poder misterioso. Em vão procura um só rato vivo. Não há. Todos estão mortos e amontoados como de um só golpe. Salta a estrada e lá ao longe avista Geraldo que vai para Corato ao passo lento, vagaroso de seu jumento. Sai atrás dele gritando: Homem de Deus! Homem de Deus! Outros camponeses, ao ouvirem os gritos de seu colega, correm para ele, ouvem a narração do sucedido e logo se forma um grupo que vai atrás do santo. Este, porém, percebendo as intenções de aqueles homens, tocou seu asno e afastou-se apressadamente. Ele não era senão o distribuidor dos favores do bom Deus, e não pretendia receber por sua caridade o agradecimento dos homens. Chegado a Corato, dirigiu-se à casa onde se alojavam os missionários. Para ele, entretanto, haviam reservado um cômodo em casa de Félix Papaleu, cujo endereço as confrades não souberam informar. Com outro prodígio, logo esteve tudo remediado. Geraldo montou em seu jumento, que com o pescoço inclinado e as orelhas caídas, parecia meditar nos duros trabalhos da vida de um jumento. Montou e, dando algumas palmadas no animal, disse: Em nome da Santíssima Trindade, leva-me à casa do senhor Papaléu. Sabida que os jumentos, asnos, burros, mulas e demais indivíduos dessa simpática família têm um motor de partida um tanto preguiçoso, mas o burrico, desta vez, ao ouvir a voz do comando, abandonou suas reflexões filosóficas, ergueu os descomunais orelhas, cheirou o ar como para orientar-se e, com seu trotezinho curto, tomou pela direita. Após 3 quadras, dobrou à esquerda e foi parar em frente de um grande portão. Geraldo bateu palmas. Aparece o dono da casa, o senhor Papaléu, em pessoa, que o recebeu de braços abertos. Ia começar a vida missionária de Geraldo, ou melhor, estava começada. O padre Cáfaro, por muito tempo, teve receio de mandá-lo às missões. Temia que a veneração imprudente e as palavras afetuosas com que muitos iriam manifestar-lhe o altíssimo conselho que formavam dele, viessem a salopar a virtude do santo e o fizessem cair no orgulho. O pároco e os habitantes de Corato pediram e os próprios missionários insistiram para que Geraldo fosse àquela missão. Os missionários pregavam, é claro, mas quantos corações duros como pedra não resistiriam às suas exortações? Bem, se quereis um irmão, escolhei o que vos aprouver, menos Geraldos. Mas, padre, é justamente Geraldo que nós queremos, porque é extraordinário e é um santo, e ninguém reza como ele, ninguém se mortifica como ele. Credes acaso que qualquer outro seja capaz de ler nas consciências e converter os pecadores endurecidos como Geraldo?
O padre Cáfaro viu-se impossibilitado de resistir por mais tempo àquela enchente de pedidos de dentro e de fora do convento. Por outra parte, para vencer seus escrúpulos, perguntava a si mesmo se lhe seria permitido ocultar aquele prodígio do céu. Deixou-se afinal persuadir, achando que Deus, que santificara a Geraldo e até agora o livrara do orgulho, certamente o continuaria amparando. Chamou, pois, o nosso santo e deu-lhe ordem de partir para Corato, Foguia, Castel Grande e outros lugares. Não entrarei em pormenores sobre estas e outras missões. Muitos fatos encontram-se em anteriores capítulos, e seria fastidioso para o leitor se descrevêssemos os inúmeros milagres e prodígios, as incontáveis provas de estima e veneração que recebeu nosso missionário em todos os lugares. Contarei apenas um ou outro. A missão de Corato foi difícil. Os pecadores inveterados defenderam-se com todas as armas. Inúmeros entregaram-se, vencidos por Geraldo. Muitos, entretanto, não queriam aproximar-se dos missionários, nem do santo, por temor de ter que deixar sua vida irregular. Mas na procissão da Sexta-feira Santa, Deus os esperava. Os missionários fizeram sair em procissão o formosíssimo Cristo crucificado, e com ele acompanhados de grande multidão de fiéis. Fizeram a visita a todas as igrejas da cidade. Os recalcitrantes uniram-se aos curiosos e, com as mãos unidas para trás e um sorrisozinho de suficiência debaixo dos bigodes, olhavam para os lados como se quisessem dizer: isto não é para mim, a mim não me pegam não. Geraldo estivera toda a manhã rezando na igreja das monjas beneditinas e, quando passou a procissão, saiu de seu recolhimento e acompanhou-a. De repente, sente-se atraído pelo Cristo do Andor como se fosse uma fitinha de aço e a imagem um poderosíssimo ímã. Perde o contato com a terra e seu rosto inflama-se, transfigura-se e assim permanece por longo tempo diante de Jesus crucificado. A procissão para, suspendem-se os cânticos e orações. A multidão extasiada tem o olhar fito no santo. Nenhuma exclamação, nenhum grito. Uma sensação de paz inunda todos os corações, até os mais empedernidos, que ficaram de longe. Têm o olhar fixo no estático jovem. Seus corações passam por uma transformação. A luz que irradiava do rosto do santo iluminou as profundidades tenebrosas daquelas almas. O sorriso desdenhoso cedeu lugar às manifestações de mais vivo arrependimento, e de volta à igreja os padres missionários viram-nos rodear pressurosos os confessionários e foi grande a colheita. Depois de Corato, devia Geraldo partir para a missão de Foguia. No último dia, porém, disse aos missionários que o padre Cáfaro lhe ordenava voltar-se para Iliceto. Olharam-no com estranheza. Quem lhe transmitira semelhante ordem? Não chegara nenhuma carta para o irmão e não viera ninguém de Iliceto. O que significava aquilo? Não seria sinal de alguma perturbação mental? Mais tarde, quando regressavam das missões, lembrados do estranho proceder do irmão, perguntaram ao reitor se lhe deram ordem de voltar para o convento. Sim, em tal dia, a tal hora, disse mentalmente. Irmão Geraldo, quero que amanhã voltes para o convento. Nosso santo voltou e era portador de uma carta do cônego Xavier Escopa, que dizia: a passagem de Geraldo entre nós foi um extraordinário favor do céu. Todos ansiavam por ouvi-lo e pedir-lhe conselho. Sendo os dias tão breves para tanta gente, verdadeira multidão se comprimia todas as tardes na casa do senhor Félix Papaleu, onde o irmão estava alojado, e ali ficavam a ouvi-lo até meia-noite ou 1 hora. Muitos senhores convertidos por suas palavras desejaram ir a Iliceto para fazer os exercícios espirituais e diversos manifestaram o propósito de abandonar o mundo. Entre os admiradores incondicionais de Geraldo contava-se a família Ripoli. Mais tarde, 2 de seus membros entraram na congregação do Santíssimo Redentor e um deles chegou a ser superior geral. Fazia alguns anos, em Castel Grande, o tabelião Martinho Caruzzi, num arrebatamento de cólera, disparara um tiro no filho de Marcos Caruzzi. Não dizem as atas se os dois eram parentes, mas fossem o que ou não fossem, as duas famílias odiavam-se mortalmente, e Marcos jurara sobre o cadáver ainda quente do filho não sossegar enquanto não matasse o tabelião. Este, durante vários anos, evitara habilmente as inúmeras ciladas que lhe armavam, e assim o ódio foi crescendo, e o escândalo dado por 2 famílias católicas numa provação tão cristã raiava
no incrível. Debalde, o clero e personagens influentes esgotaram todos os recursos para que os Carusi se reconciliassem. Ambos haviam jurado não se perdoarem nem na hora da morte. Os mais zelosos missionários fracassaram diante da obstinação verdadeiramente diabólica de Marcos e Martinho, e a povoação, dividida em dois partidos, era teatro de contínuas rixas que mais de uma vez estiveram na iminência de fazer correr sangue. As autoridades eclesiásticas e civis viam-se na impossibilidade de evitar a desordem. Temendo uma verdadeira batalha campal, os cidadãos enviaram uma delegação a Eliceto a fim de explicar ao padre reitor a situação e pedir-lhe que com os missionários prometidos houvesse por bem mandar o irmão Geraldo. O padre Cáfaro fora transferido para outra casa e agora estava em Eliceto como superior o padre Fioque. Tanta pressão fizeram em seu ânimo os argumentos daquela delegação que imediatamente deu ordem a Geraldo de partir acompanhado do irmão Francisco Fiore. Chegados a Castel Grande, foram hospedados pelo próprio governador Caetano Federetti. Nosso irmão, depois de desembaraçar-se de centenas de pessoas que lhe vinham pedir conselhos e orações, dirigiu-se à casa de Marcos, o pai da vítima. Para melhor assegurar o êxito da entrevista, pediu ao irmão Francisco que, enquanto ela durasse, permanecesse em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Entretanto, a solução do assunto pareceu de repente muito mais fácil do que se pensava. À primeira entrevista, Marcos mostrou-se disposto a ceder, e na segunda prometeu perdoar publicamente ao assassino. Composto o negócio do que parecia satisfatoriamente, dirigiu-se Geraldo à sua cidade de Muro para tratar de assuntos urgentes. Ali soube que o bispo Dom Vito Moio, prostrado no leito e sofrendo das dores atrozes, pedia-lhe que o visitasse. Meu bom irmão, rezai para eu me ver livre destas dores insuportáveis. Excelência, respondeu, suportai-as com paciência porque assim o exige a glória de Deus. E acrescentou estas extraordinárias palavras, se recuperasseis a saúde, não salvareis a vossa alma. Antes de regressar a Castel Grande, foi despedir-se do prelado e encontrou-o atacado de espantosas convulsões, quase agonizando. Sem poder pronunciar a palavra, o bispo olhou para ele com ar suplicante. Mas Geraldo, não querendo dar esperanças de uma saúde que Deus não queria conceder, contentou-se em dizer ao doente: Que feliz sois, excelência, de padecer tanto por Jesus Cristo, ao passo que eu não sofro enfermidade alguma. Parece que essas palavras acalmaram as dores e consolaram de tal modo o bispo, que desde aquele instante sofreu não só com paciência, mas ainda com grande generosidade, seu terrível incômodo. Aos que se compadeciam dele, dizia: Não é nada, o irmão Geraldo ensinou-me como devo sofrer, só a vista de seu rosto angélico enchia-me de consolação. Entretanto, em Castel Grande, as coisas não corriam como Geraldo havia disposto. O demônio metera os chifres no assunto e estava para ganhar a partida. A mãe do rapaz assassinado, sabendo que seu marido estava arrependido e preparava-se para perdoar publicamente ao assassino, retirou de um baú as vestes manchadas do sangue de seu filho, atirou-se aos pés de Marcos e, corada de indignação e com os olhos como duas brasas, gritou-lhe: Contempla essas roupas, covarde, e corre a reconciliar-te com o assassino. O sangue de teu filho está a exigir ódio eterno àquele maldito, e tu queres abraçá-lo? Os gritos de uma mãe desesperada hão de encontrar eco no peito de algum homem valoroso que vingue a morte de seu filho. Estas censuras amargas e as manchas de sangue da vítima ofuscaram a vista de Marcos. Seus bons propósitos frustraram-se. Com mais raiva e furor que antes, jurou sobre as vestes ensanguentadas vingar-se, matando o tabelião. A mãe, temendo que Geraldo viesse e pudesse a perder o sinistro trabalho que ela diabolicamente concluíra, não cessava de atiçar o ódio do marido. Até quando esperas? Faz 3 anos que teu filho do fundo do túmulo está a clamar por vingança. Juro-te como esposa não descansar nem dar-te um instante de repouso, enquanto não te veja com as mãos banhadas no sangue daquele cão maldito que acabou com meu filho. Marcos pôs-se em atitude para surpreender a Martinho o mais breve possível e liquidar de uma vez aquele assunto à bala. Assim estavam as coisas quando Geraldo chegou. Ao ouvir essas tristes notícias, exclamou: Não, o demônio não sairá vitorioso, Deus há de triunfar.
Sem tomar um instante de repouso, dirigiu-se à casa do casal, sedento de vingança. Encontrou Marcos conversando com a esposa. Animado de santo zelo, falou-lhes do perdão. Inútil, aqueles dois corações pareciam feitos de pedra e as palavras do santo batiam contra um rochedo. Então Geraldo, tirando uma imagem do crucificado que trazia oculto sobre o peito e colocando-a no chão com voz atroadora, gritou: aproximai-vos e calcai aos pés a imagem do vosso Redentor. Ambos, horrorizados ante a ideia de ultrajar a cruz sacrossanta, empalideceram e recuaram. Aproximai-vos, eu vou-lo ordeno, repetiu Geraldo com autoridade. Que é que vos segura? Recuais? Pois sabeis que de duas, uma, ou perdoais ou pisais Jesus Cristo. Repeti-vos, se não perdoais, calcais aos pés nosso Senhor, que vos manda perdoar, e que tão generosamente perdoou seus inimigos. Escolhei. Geraldo, santamente indignado, parecia um daqueles antigos profetas amaldiçoando em nome de Javé o povo prevaricador. Seus olhos eram como os de um leão furioso e de sua pessoa desprendia-se tal majestade que os caruzes estavam espantados. Mas o ódio é duro de vencer como um inferno. Os dois não queriam pisar no Cristo, que de braços estendidos os esperava no chão, mas também não queriam perdoar. Pois bem, por bem ou por mal, tendes que perdoar. A primeira vez que vim aqui, vim como enviado dos homens. Agora faço em nome de Deus. Vosso filho está no purgatório, e de lá não sairá enquanto durar a vossa obstinação. Se quereis que fique livre imediatamente, perdoai ao assassino e mandai celebrar 5 missas. Se não o fizerdes, contai com o justo e tremendo castigo de Deus que vos reserva. Essas palavras ditas com aquele acento e por aquele homem de Deus foram um formidável golpe para aqueles corações endurecidos. Creram ver seu pobre filho, por cuja felicidade queriam cometer um crime. Creram vê-lo nas chamas do purgatório, dizendo-lhes com queixosos gemidos: Pai, mãe, perdoai, perdoai para eu sair deste cárcere. Os dois rostos, antes contraídos pelo ódio, dilataram-se sob a influência da dor, e as lágrimas irromperam impetuosas daqueles olhos que ainda há pouco pareciam olhos de fera. Geraldo, terminada sua revelação de além-túmulo, dirigiu-se à porta. Mas os caruzes cercaram-no e prostrando-se-lhe aos pés e tomando-lhe as mãos, disseram com palavras entrecortadas pelos gemidos: Queremos perdoar. Queremos reconciliar-nos logo, que venha Martinho sem demora. Queremos perdoar. Como é preciso malhar enquanto o ferro está quente, Geraldo, sem perder um instante, enviou mensageiros ao tabelião, ao governador e a diversos parentes e amigos da família para servirem de testemunhas. Reunidos todos na grande sala, sob o olhar do crucificado de Geraldo e de um quadro que representava o jovem assassinado, Marcos aproximou-se de Martinho, tomou-lhe as mãos que tinham matado seu filho e disse: Martinho, em nome de Deus vos perdoo, e nesta hora, diante do meu Redentor e do retrato de meu filho, juro considerar-vos meu amigo até a morte. E aqueles que até então se odiavam como figadais inimigos, deram-se um apertado abraço e as lágrimas do pai misturaram-se com as do assassino. A senhora Caruso, que agora vertia todas as lágrimas que o ódio acumulara em seu coração, também se aproximou do tabelião, abraçou-o e disse: Eu também vos perdoo por amor de meu pobre filho. Assim acabou-se aquele escândalo que parecia não poder terminar senão em sangue, e as duas famílias viveram em paz e harmonia sem que jamais se fizesse menção, entre elas, do crime passado. Dizem as crônicas que de Iliceto que as missões de Castel Grande, começadas por conversões tão sólidas, terminaram no triunfo, reconciliando-se com Deus toda a população. Havia ali um famoso grupo de 15 rapazes de 19 a 25 anos de idade, que tinham formado uma espécie de clube com o fim de declarado de jogar, beber e entregar-se à libertinagem sob todos os aspectos e formas. Como pertencem às mais distintas famílias, ninguém tinha coragem de chamá-los à ordem, e percebendo os membros do famoso clube todo o partido que podiam tirar da influência e da riqueza de seus pais, cada dia foram perdendo mais a vergonha e mostrando-se cada dia mais descarados. Os pais e mães temiam por suas filhas e não era para menos em vista das notícias que corriam de boca em boca. Outros rapazes, encorajados com o exemplo daqueles valentões escandalosos, mostravam-se já inclinados a seguir a mesma vida turbulenta e escandalosa. As autoridades civis não sabiam o que fazer.
Encontravam-se com as mãos atadas pelos sobrenomes de famílias daqueles rapazes. O pároco trovejava de público, mas como os interessados estavam em suas camas refazendo-se suas orgias e regabofes da noite anterior, e como os pais não se sentiam fortes para refreá-los, as coisas iam de mal a pior. O mal era de tal natureza que, crendo-se irremediável, ninguém pensava em impedir a Geraldo que o remediasse. Mas o santo ouvira falar dos horrores cometidos por aqueles desalmados e compreendeu que seria inútil continuar a missão se antes não se acabasse com as desordens daquele grupo. Dirigiu-se a todos os conventos de Castel Grande e pediu orações por aquela intenção. Todos religiosos e religiosas prometeram rezar, mas moviam a cabeça. Irmão Geraldo, rezaremos, mas é inútil. A única coisa a fazer com esses malandros é metê-los na cadeia. Aí pode ser que reflitam e mudem de vida. Já vimos que nosso santo estava inteiramente persuadido de que para Deus não há impossíveis. Naquela tarde houve grande hilaridade entre os sócios do clube. Cada um deles recebera um cartãozinho muito elegante em que eram convidados para um encontro com Geraldo, em casa do governador, às 9 da noite. Já se meteu o frade a converter-nos, berrou um deles, dando gostosa gargalhada. Marquei um encontro para esta noite e não faltarei a ele por causa desse fradinho. Tenho isto, tenho aquilo. Cada um queria arranjar uma desculpa. No íntimo, amigos, disse em voz alta o mais petusco e brigão de todos. No íntimo, amigos, o que vocês têm é medo do fradinho. Eu não sou covarde e vou esta noite. Afinal de contas, entreter-se com uma pequena ou ir zombar do santarrão dá no mesmo. Ninguém quis passar por covarde, já se vê, e às 9 da noite, o governador Federici viu entrar em sua casa 15 rapazes dispostos a se divertirem bastante com o humilde Geraldo. Logo depois entrou na sala o irmão e formou-se uma roda ao redor dele. Para não haver perigo de se deixarem converter, tinham combinado não deixar que Geraldo falasse. Multiplicariam as perguntas mais escabrosas possíveis para ver que cara feia faria o fradezinho. Foram buscar lã, mas desta vez saíram tosquiados. Geraldo saudou-os e, ao ouvir a pergunta suja que um deles lhe dirigiu, fixou nele seu olhar incomparavelmente doce e profundo. Um silêncio sepulcral reinou na sala. Depois de fixar bem o infeliz, dirigiu um olhar para todos os presentes e não houve um que não baixasse os olhos. Geraldo falou-lhes baixinho e com muita ternura durante 1 hora. O governador e sua esposa, que escutavam intrigados ao pé da porta, não conseguiram ouvir o que Geraldo dizia. Perceberam, porém, que cada um se ajoelhava como para receber a bênção do irmão e depois se retirava cabisbaixo. Naquela noite voltaram cedo e em bom estado para suas casas, o que havia muito não se dava, e os vizinhos perguntavam onde andariam os 15 libertinos, pois não se ouviam seus gritos e canções obscenas como de costume. No dia seguinte e nos subsequentes, outras reuniões se realizaram em casa de Federici, e os jovens continuaram se recolhendo cedo ao lar e não se ouviam mais algazarras noturnas. Faltava uma semana para se encerrar a missão. Um dia os habitantes de Castel Grande viram Geraldo desfilar com seus 15 novos amigos em direção a Eliceto, montados em formosas mulas que antes ocupavam nas folganças. Lá fizeram um retiro rigoroso até a tarde de sábado. Regressaram em seguida a Castel Grande e no dia seguinte, último da missão, os fiéis que se apinhavam na igreja com a curiosidade que bem se pode imaginar, viram ajoelhados no presbitério os rapazes que tanto haviam dado que falar. Chegado o momento da comunhão, os 15 ajoelharam-se bem pertinho do altar e receberam devotamente aquele mesmo Deus que tanto haviam ofendido e a quem agora ofereciam público e sincero desagravo. Todo o povo repetia com admiração que aquele fora o maior milagre de Geraldo, maior até do que a conversão dos Carusi. Chegado o momento da despedida, o governador e sua esposa falaram a Geraldo de um assunto que era como uma nuvem negra na vida deles. Tinha uma filha de 8 anos, chamada Judite. Era uma menina graciosa, todos admiravam-lhe os cabelos de ouro e os olhos da cor do céu, que desgraçadamente não via. Judite era cega de nascimento. Geraldo prometeu orar pela menina, pondo a mão sobre a fronte larga e clara da pequena. Fixou seus olhos naqueles olhos mortos e, de repente, Senhora, disse a mãe, se Judite recobrar a vista, perderá a alma. Resignai-vos, pois, com a vontade de Deus.
Consolai-vos, porém, porque Judite terá em compensação mais talento e habilidade do que qualquer outra jovem. A pobre mãe resignou-se e ficou até consolada com a tremenda desgraça que importavam na cegueira de sua prendada filha. Com o correr dos anos, Judite foi a admiração de todos por sua extraordinária beleza e por sua destreza maravilhosa em trabalhos manuais. Ela mesma foi a educadora de seus irmãos, fazendo esse trabalho melhor que qualquer professora de vista perfeita. O santo padre Cáfaro, que naquela ocasião era reitor da Capocelli, convento distante 2 léguas de Castel Grande, dizia que os frutos da passagem de Geraldo por esta povoação tinham sido extraordinários e duradouros, que por anos consecutivos um grande número de pessoas fazia todos os sábados os 12 quilômetros para se confessar em Capocelli. É que o santo irmão, por onde quer que passasse, revolucionava toda a população. Em Melfi, hospedou-se Geraldo em casa de Dona Ana Scopa. Ali reuniam-se todas as noites aqueles que queriam algum consolo ou simplesmente desejavam ouvir-lhes as exortações. Havia pendurado na parede da sala um belíssimo quadro de Nossa Senhora. Certa tarde fixou Geraldo o olhar na imagem e logo transfigurou-se-lhe o rosto e o santo começou a elevar-se acima da terra até chegar à altura do quadro. Após alguns momentos em que todos os contemplavam mudos de pasmo, exclamou várias vezes: Dona Ana, que formosa imagem possuís! Dona Ana, que tinha também um coração muito sensível e não estava preparada para ver seu hóspede quase a tocar no teto da casa, teve um desmaio. No dia seguinte contou ela ao padre Ligório, outro que não o fundador do Redentorista, o que acontecera. O padre sorriu incrédulo, pois as mulheres tão facilmente são vítimas de alucinações. Mas, padre, havia também muitos homens ali presentes. Talvez. O padre Ligório estava hospedado na mesma casa que Geraldo, mas não assistira ao milagre por ter estado na igreja. Na noite seguinte, porém, foi o primeiro a entrar na sala. Pouco a pouco foi chegando a gente e, depois de algumas palavras de saudação, pediram a Geraldo que cantasse, e tinha uma linda voz. Certa estrofe de Metastácio que diz: Se a Deus tu queres ver, contempla-o em todo o ser, e no próprio coração todos o encontrarão. Geraldo pôs-se em pé e entoou a estrofe. As primeiras palavras, seu rosto começou a transfigurar-se, e as últimas, dominado pelo Espírito de Deus, pôs-se a dançar no meio dos assistentes. O padre Ligório fitava-o estático, quando de repente vê que o santo se aproxima e o toma nos braços, e como se for uma leve pena, sentou-se levado pela sala e logo erguido ao ar, enquanto Geraldo ia cantando, todo absorto em Deus. O padre nem respirar podia, e não era para menos, pois via-se voando, sem sentir nada debaixo dos pés. As pessoas presentes estavam tomadas de pasmo. Ao cabo de tempo assaz longo, o irmão pôs o padre no lugar e saiu do êxtase. Ligório já não dizia: talvez. Sim, talvez já não pensasse que aquilo fosse alucinações de incrédulas mulheres. Observava o irmão que, tranquilo como se nada acontecera, prosseguia em suas conversas e exortações. Fato semelhante presenciou o padre Leonardo Rossi, cônego da catedral. Sacerdote de extraordinárias virtudes e venerado por todos como santo, aproveitou a estada de Geraldo na cidade para convidá-lo à sua casa e tratar com ele de assuntos espirituais. As primeiras palavras sobre o amor de Deus, Geraldo sentiu-se invadido fisicamente por esse amor onipotente. Seu rosto resplandecia como o sol ao meio-dia e seu coração palpitava com tal violência que parecia de um momento para outro se saltaria do peito. O cônego olhava para ele maravilhado, mas notando que o peito do santo estalaria de um momento para outro, ficou aterrorizado. Correu ao quarto e, trazendo um jarro d'água, atirou-a sobre ele. Geraldo reagiu imediatamente, como se despertara de um sonho. Envergonhado daquilo que chamava de sua fraqueza, retirou-se incontinente, como se fora surpreendido numa falta gravíssima. Essa humildade é o selo divino que garante a legitimidade da vida prodigiosa de nosso santo. Qualquer outro ter-se valido desses dons e favores sobrenaturais para vangloriar-se e granjear-se estima e proveito. Geraldo, tendo sempre diante dos olhos suas imperfeições que julgava grandes pecados, considerava-se um miserável e envergonhava-se de ser objeto daquelas extraordinárias manifestações.
De volta a Eliceto, recebeu nosso jovem a tristíssima notícia de que seu antigo mestre e pai espiritual, o santo padre Cáfaro, estava gravissimamente enfermo. Toda a congregação, por ordem especial do fundador, redobrou suas orações e penitências para impetrar do céu a saúde daquele religioso de tanto valor, indispensável à nascente sociedade. Cáfaro furou o braço direito de Santo Afonso em uma das colunas do instituto. Certo dia estava Geraldo com toda a comunidade, recreando-se debaixo das árvores do jardim, quando de repente, à vista de todos, perdeu o uso dos sentidos. Ficou sentado, imóvel, somente pela respiração se percebia que não estava morto. Passados alguns minutos, durante os quais todos estavam para ele atônitos, voltou a si e respondeu às perguntas que lhe fez o reitor, dizendo: Acabo de ver a entrada do padre Cáfaro no céu. Tomou um posto ao lado do apóstolo São Paulo, porque com seu zelo ardente e sua pregação inflamada de amor a Deus, ganhou inúmeras almas para Jesus Cristo. Não pequena foi a surpresa de todos quando poucos dias depois chegou o anúncio do falecimento do padre Cáfaro, no dia e hora indicados por Geraldo. Naqueles tempos em que não se conheciam trens, nem telégrafos, nem rádio, como pôde Geraldo saber o que acontecia há vários dias de distância e no momento exato em que aquilo sucedia? Ninguém se admirou do fato em si, porque estavam habituados aos prodígios operados pelo santo. Era por isso voz comum naquele convento que, em se tratando de Geraldo, não havia milagre ou prodígio que não fosse possível.